Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos dando continuidade à análise do livro Como Falar, Como Ouvir, de Mortimer Adler, agora analisando o capítulo 6, que tem como título Preparando e Apresentando um Discurso. Nesse capítulo, Mortimer Adler explica como você deve preparar um discurso, como você deve preparar uma preleção, ou uma palestra e tudo mais. Isso serve tanto para o discurso persuasivo quanto para o discurso instrutivo. Discurso persuasivo é aquele que você vai convencer as pessoas de determinada ação que elas devem tomar, e discurso instrutivo é aquele que você vai instruir, ou seja, apresentar informações e mudar alguns conceitos daquelas pessoas. Então, para preparar um discurso, Mortimer Adler coloca que é interessante para dar uma melhor qualidade para aquilo que você vai expor, para aquilo que você vai falar. Organizar suas ideias faz com que as pessoas vão entender melhor a sua mensagem e faz com que a própria palestra, o próprio evento seja mais interessante, até mesmo para a pessoa que está palestrando, que está falando, pois ela vai ter uma maior noção do que ela vai falar e de como que ela pode falar aquele tema determinado. O interessante para o Mortimer Adler é que quando você vai fazer uma preleção, as pessoas sejam e ajam de forma natural, conversem como se estivessem tendo aí um diálogo, como se estivessem tendo uma conversa normal, para que as pessoas se sintam cômodas, né, em relação à sua fala. Né? Quando uma pessoa ela é muito robótica na fala, quando ela tem uma maior dificuldade de falar, normalmente as pessoas não vão prestar atenção e elas não se sentem próximas daquele discurso. Então, a ideia é sempre buscar uma naturalidade. E para isso, Mortimer Adler diz que é interessante você fazer suas anotações antes de falar na pré-eleição. E ele coloca aqui como exemplo o próprio Churchill, né, que, segundo ele dizia, ele escutava na época da Segunda Guerra Mundial o Churchill falando nas rádios, ou mesmo basicamente aí em vídeos e tudo mais, né, na televisão da época. Ele dizia que ele falava com naturalidade, porém ele ficou espantado quando ele percebeu que o próprio Churchill anotava sempre os discursos. Então era um discurso lido, porém com uma maestria, né, com uma técnica que ele utilizava para se passar aí por mais natural possível. E nisso ele coloca que isso é um bom discurso, quando não soa artificial, quando soa bem natural e quando parece ser espontâneo aquilo que você está falando. Então, a dica do capítulo de Mortimer Adler é buscar a naturalidade. E ele diz que existem duas formas de fazer anotações aí do seu discurso. O primeiro é colocar em tópicos, ou seja, pequenas frases ou palavras, e colocar isso em uma lista, e você acompanhar essa lista ao longo da preleção. Ou, segundo, anotar todo o discurso completo. Tudo aquilo que você vai falar, você vai simplesmente ler para as pessoas. E ele coloca que existem dificuldades para ambas as formas de anotações aqui. No discurso em tópicos, né, colocado em tópicos, você vai ter a dificuldade que as informações não vão estar completas. É interessante que você tenha uma noção completa daquelas informações e que aquele discurso anotado em tópicos seja apenas uma luz, para um guia do seu caminho, mas que você tenha todas as informações já assimiladas na sua memória. Enquanto que o discurso completo anotado, ele tem a dificuldade de ele ser mais passível das pessoas não prestar atenção no que você está falando, porque você está lendo, e isso faz com que sua emoção se perca na leitura, ou mesmo aconteça aí das pessoas se dispersarem. Porém, a vantagem é que se você não sabe o assunto por completo, e é um assunto muito complexo, é interessante que seja feito o discurso escrito. Então, o discurso escrito ele é mais próprio para âmbitos acadêmicos muito técnicos, né, que exigem um esforço aí de maior atenção das pessoas para que entendam aquele tema. Enquanto que no discurso anotado em tópicos ele é mais dinâmico e ele trata aí de uma facilidade maior para o ouvinte entender aquilo com base aí no que nós já vimos, né, no ethos, no pathos e no logos. Então Mortimer Adler sugere que é interessante um meio termo entre esses dois tipos de anotações. Nenhum só com tópicos e pequenas frases, nenhum com discurso completo. É interessante colocar frases completas, frases ao longo daquilo que você vai falar. E isso vai te facilitar, te dar um norte e te trazer informações chaves para o discurso, né? Então, anotar frases curtas e em linhas de discurso. O próprio Mortimer Adler coloca isso no livro aqui no apêndice, no primeiro apêndice,
onde ele coloca um exemplo de como que ele faz as anotações desse tipo, né, com anotações aí com tópicos e com pequenas frases que podem ser colocadas. Eu mesmo aqui nos vídeos faço esse tipo de anotação e fiquei assim achei interessante, né, o fato do Mortimer Adler dar essa dica quando eu já utilizava sem ter lido o livro, né? Vocês podem ver aqui, são tópicos com pequenas frases que eu anoto e que eu coloco e que são interessantes para trazer informação vital aqui do tema. Então é bem interessante já ter utilizado as técnicas do Mortimer Adler antes mesmo de ter lido o livro, né, e onde eu vi a apresentação aqui dessas informações. Então o próprio Mortimer Adler coloca alguns passos que você tem que tomar em relação a propriamente esses tipos de anotações. Primeiro, anotar as observações aleatórias. Você vai começar a formular suas ideias do que você vai falar. Anota tudo, né? Anota as principais informações, o que você vai querer falar. Em seguida, organizar essas ideias que você teve sobre o tema. E, por último, escrever de forma esquematizada, né? Com uma ordem, introdução, desenvolvimento, conclusão. E é interessante tomar duas precauções, que é observar aí, o próprio ambiente que você vai apresentar, né? E também observar a plateia. Né? Saber sobre a plateia é interessante porque você vai ter uma noção do que vai se tratar. Por exemplo, você não vai apresentar um discurso escrito acadêmico para uma plateia feita, por exemplo, de crianças ou de jovens. Provavelmente as crianças e jovens não vão prestar atenção na sua leitura do discurso escrito. Ou mesmo colocar aí em tópicos, observando algo diante de uma plateia que exige algo mais acadêmico, né, e tudo mais. Então, são exemplos aí que você tem que saber e observar, né, justamente a plateia e as condições do ambiente propriamente. Além disso, o Mortimer Adler coloca logo no final desse capítulo uma diferenciação entre a apresentação da televisão e a apresentação em um público ao vivo. Na apresentação da televisão, ou mesmo em vídeos, né, no YouTube, as pessoas tendem a prestar mais atenção porque elas vão estar olhando no olho da pessoa ou vão estar direcionadas a um vídeo e o ambiente que ela está provavelmente não vai fazer com que interrompa ela ver aquele vídeo. Enquanto que em público, como você está distante e o contato visual, olho no olho, por exemplo, é mais distante, né, em relação às pessoas, existe aí a possibilidade das pessoas dispersarem quando estiver assistindo essa palestra. Então existem esses dois âmbitos aí. Na televisão tem essa possibilidade, essa vantagem de o olhar trazer um maior foco da pessoa, porém a desvantagem é que você não sabe como que a plateia está reagindo. Você simplesmente está gravando o vídeo e não sabe se a plateia está gostando ou não do que você está falando. Enquanto que na apresentação ao público você tem essa vantagem de ver a plateia, saber a reação, se ela está alegre, rindo, né, ou discordando e tudo mais. E mais a vantagem é essa, saber a reação do público, e a desvantagem é a falta do olhar fixo da plateia. Isso tem que ser desenvolvido aí com os seus gestos, com movimentos e tudo, para que as pessoas não se dispersam ao longo daquele evento propriamente. Então esse é o capítulo 6, né, dando dicas aí de como fazer anotações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. Até mais.